Desde abril de 2024, as hostilidades entre Israel e a República Islâmica do Irã se intensificaram significativamente, com ambos os lados se envolvendo em operações militares diretas dentro das fronteiras um do outro. Mas qual foi a mensagem que Israel passou ao executar um ataque de precisão em solo iraniano no dia 26 de outubro de 2024? Esse é o canal Espias e Arapongas, onde tratamos de assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, pois informação é preciso. Pouco depois de sua criação em 1979, a República Islâmica do Irã estabeleceu para si o objetivo de exportar a Revolução Islâmica, de aumentar a sua influência no Oriente Médio e destruir o Estado de Israel. E para alcançar esses objetivos, dentre outras ações, o Irã investiu em 3 frentes: construir uma rede de proxies, um programa de mísseis e um programa nuclear. A rede de proxies começou com alianças que o Irã fez com grupos regionais descontentes pelo Oriente Médio, mas que possuíam ideias parecidas de luta. E posteriormente, o apoio dado ao regime sírio ofereceu um corredor terrestre vital para suporte às operações desses grupos, principalmente na região do Líbano. E assim surgiu o Eixo da Resistência, uma rede de diferentes forças no Oriente Médio, com níveis variados de proximidade entre si, voltado para combater a influência ocidental, apoio à causa palestina, que leva à destruição de Israel. Nessa luta, o Irã também investiu nos outros componentes da sua estratégia, avançando na produção de mísseis e drones, assim como no programa nuclear, visando um meio dissuasor contra adversários. Então o Irã, através de proxies, conseguiu empregar uma força multifacetada contra Israel. Mas em 7 de outubro de 2023, o Hamas executou um ataque inesperado e sem precedentes contra Israel, a partir da faixa de Gaza pelo sul. E no dia seguinte, o Hezbollah, o principal parceiro do Irã na luta, atacou Israel pelo norte, a partir do Líbano. E assim um conflito teve início. E durante esse conflito, uma guerra nas sombras acontecia, que permitiu a Israel executar operações militares e ações cirúrgicas na faixa de Gaza, no Líbano e também na Síria, causando grandes danos aos conhecidos proxies. Só que o alvo principal sempre foi o Irã. E desde abril de 2024, as hostilidades entre Israel e a República Islâmica do Irã se intensificaram significativamente, com ambos os lados se envolvendo em operações militares diretas dentro das fronteiras um do outro. Mas algumas das ações empregadas pelas forças de defesa de Israel contra o Hamas e o Hezbollah foram tão significativas, inclusive dentro do território iraniano, que levou o Irã a retaliar no início de outubro de 2024, com um ataque impressionante de mísseis contra Israel. E na madrugada do dia 26 de outubro de 2024, Israel atacou o Irã em uma ação sem precedentes, e para esse ataque, muita inteligência foi necessária para suporte ao planejamento da operação. Mas tendo em vista um conflito, a inteligência militar assume um protagonismo maior no processo, visando auxiliar os comandantes em suas decisões. E esse objetivo é alcançado através do produto resultante do processo da inteligência, a partir dos requisitos de missão, ou respondendo a perguntas como parte do planejamento operacional ou de campanha, as quais podem ser divididas em 3 grupos principais: inteligência direcionada, inteligência de operações e o bolo. A inteligência direcionada é a informação que se quer, ou seja, é a informação-alvo que ajudará a atingir objetivos. E a inteligência de operações é o conhecimento sobre a situação imediata do que acontece e afeta uma operação em curso. E também, há os dados coletados, que podem ou não ter algum valor de inteligência, que pode aparecer no meio do bolo de dados reunidos. Então, há 3 tipos diferentes de inteligência que uma organização de inteligência pode produzir: estratégica, operacional e tática. E cada tipo de inteligência serve a um propósito diferente, e tem como alvo um público diferente. A inteligência estratégica se preocupa com interesses e tendências de longo prazo. É um pensamento avançado e depende muito de estimativas. A inteligência tática é uma avaliação das capacidades imediatas de um adversário, baseada em informações confirmadas e estimadas. A inteligência operacional apoia o planejamento e condução de campanhas e grandes operações para atingir objetivos táticos específicos. Então, uma operação bem-sucedida pode mudar o quadro da inteligência tática, e uma série de operações bem-sucedidas pode mudar a perspectiva estratégica. E alguns sucessos de operações executadas estão nos bastidores, enquanto outros são notícias de primeira página, como o ataque de Israel ao Irã,
acontecido na madrugada do dia 26 de outubro de 2024, horário do Oriente Médio. Então, no meio do processo de escolhas de alvos, aparentemente, o governo americano pediu moderação na resposta israelense. Só que os iranianos estavam cientes dessa ação. Tais informações foram vazadas por um apoiador do regime iraniano, que atuou dentro do governo americano. Apesar das autoridades de Israel não comentarem muito sobre como o ataque aconteceu, a operação teve início nos primeiros minutos do dia 26 de outubro de 2024, quando cerca de 100 aeronaves de ataque, assim como outras de suporte, decolaram de Israel em direção ao território do Irã. Então, por volta das 2 horas da manhã do dia 26 de outubro, o Irã começou a ser atingido por mísseis israelenses. O ataque foi executado em levas, inserindo dezenas de aviões perto o suficiente do território iraniano para lançar munições de precisão, sendo atingidos radares, sistemas de defesa antiaérea, instalações de produção de mísseis e drones, e outros. Mas o governo iraniano declarou que o ataque israelense foi combatido com sucesso, com danos limitados. Será? E embora a mídia em geral tenha minimizado o impacto desse ataque, ficou claro que o foco foi mostrar a capacidade de alcance militar de Israel, mais do que infligir danos severos ao Irã. Ou seja, foi uma mensagem. Então, dois dos três principais componentes da estratégia do Irã contra Israel, o programa Proxy e o programa de mísseis e drones, sofreram golpes severos, enquanto o terceiro permanece intacto, o programa nuclear. Mas até quando? No dia seguinte ao ataque sofrido, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que Israel fez um erro de cálculo e que isso deve ser corrigido. Só que o governo do Irã enfrenta escolhas difíceis sobre como responder ao maior ataque convencional que o país sofreu em décadas. Então há um dilema: recuar e parecer fraco, ou retaliar e arriscar uma guerra total. Se de fato a capacidade de produzir e abastecer mísseis do Irã foi severamente prejudicada, isso significa que o país está preso ao seu arsenal de mísseis existente. Além disso, os danos aos sistemas de defesa aérea do Irã deixam o espaço aéreo iraniano exposto a novos ataques. O governo dos Estados Unidos fez chegar aos líderes do Irã uma mensagem, de que caso Israel seja atacada novamente, não conseguirá segurar a resposta dos israelenses. Qualquer resposta a um adversário começa por conhecer esse adversário e agir de acordo. Isso é conhecido como inteligência. Uns possuem, outros não. Até a próxima!